Então, comandante, acabamos de receber uma nova missão. Qual é a missão? Precisamos fazer com que o Motion Mini ande usando essa peça. Missão aceita. Bem-vindos a bordo. Eu sou a Marina, esse é o Michel e nós moramos no mar. Estamos transformando um veleiro abandonado em um portal para novas aventuras. Quer embarcar na nossa casinha flutuante? Vem com a gente. Vem! Você já teve alguma coisa que funcionava bem, mas sempre ficava com uma pulguinha atrás da orelha que aquilo podia funcionar ainda melhor? Como vocês que já acompanham aqui o canal sabem, algum tempo atrás, alguns meses, a gente trocou o nosso motor a gasolina, motor de polpa do botinho, por um motor elétrico. E a gente adorou essa mudança, a gente fala isso pra todo mundo que manda mensagem perguntando como é que tá sendo a performance, o que a gente achou ao longo do nosso uso, que na verdade o uso parou quando o nosso bote naufragou. Mas agora que nós temos um novo bote, nós iremos assumir esse novo desafio para que ele também tenha motores elétricos, e isso é a prova de que a gente realmente gostou do negócio. Mas, já que a gente tinha essa pulguinha atrás da orelha, por que não? Vamos pensar em algo, já que nós somos designers, projetistas, a gente ficou matutando que se a gente já gostava desse produto, por que não a gente não poderia quebrar a cabeça e tentar desenvolver algo ainda melhor? Quando a gente começou esse projeto do Motion Mini, aqui no canal a gente falou que ele é um projeto experimental. Não apenas naquele momento onde a gente estava querendo experimentar com o material, na construção de um bote também, que quem sabe no futuro pode ser o nosso futuro barco, também nas partes da motorização dele. Essa é a ideia da gente poder experimentar em escala menor o que pode ser desenvolvido no futuro para um barco um pouco maior. Essa não vai ser uma missão fácil, a gente está botando a cara aqui, a gente quer realmente desenvolver algo, só que ela pode dar muito certo ou também muito errado. Então, se você quiser acompanhar e ver o que vai dar, não te esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar sabendo realmente quando a gente postar um vídeo. Mas já que a gente já tinha o nosso motor elétrico em mãos, a melhor forma que a gente encontrou para solucionar isso foi fazer uma engenharia reversa e desmantelar todo ele até as últimas pecinhas que a gente conseguiu. Desse jeito dá para analisar como é que ele é feito, como é que ele é montado e cada uma das peças desse sistema. Se entender como um motor elétrico funciona por dentro já é interessante, imagina como vai ser projetar a nossa própria versão dele, e é aí que a gente vai quebrar os parafusos, então vamos acompanhar essa parte. Então, Marina, desculpa, mas eu precisava espaço aqui para o nosso holograma. Assim eu posso explicar um pouquinho melhor para vocês como é que vai funcionar esse nosso projeto. Esse aqui é o Motion Mini que vocês já conhecem, mas na verdade ele não é exatamente o que vocês já conhecem. Tem alguns detalhes a mais e vamos conversar e cair para dentro desse novo projeto, que é a parte dos motores, que está aqui na polpa. E vocês não entenderam errado não, a gente vai realmente trabalhar com 2 motores. Mas por que 2? A gente decidiu experimentar desde o início, pensando um pouquinho mais fora da caixa. Por que não ter 2 motores? Alguns barcos de competição já usam isso ajuda na manobrabilidade. E pesquisando um pouco mais sobre eficiência, ainda mais com motores elétricos, que a gente tem que pensar um pouquinho diferente do jeito que é os motores a combustão. Eles acabam sendo um pouco mais eficientes, você utilizando 2 do que numa potência mais alta. Então peraí, isso quer dizer que se a gente usar 2 motores com menos da metade da potência, pode ser que ele seja mais eficiente do que um só motor com a potência máxima? É por aí mesmo, essa é a ideia, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra diante. Nós estamos abordando esse projeto de desenvolver os motores de 2 formas. É isso aí, quando a gente está desenvolvendo um produto novo, às vezes você tem que pensar no plano A, no plano B. O processo de desenvolver um produto novo, ele é um processo muito longo e demorado, mas pode ser também muito divertido. Acabou de chegar aqui os nossos motores e eu vou testar eles. A gente ainda não está com tudo ligado, sem a hélice, então a gente fez essa hélice de compensado só para visualizar aqui. E vamos testar ele, será que ele funciona? Segura, hein? Uou! Nossa! Nossa! Ele é muito forte. E isso que eu estou usando ele em 12 volts. Quando for em 24, a gente ainda não encomendou as baterias de 24 volts. Quando chegar, meu Deus!
Ai, tá um perigo, ei, para aí. Tá um perigo essa hélice, hein? Nossa, ele é muito forte. A gente passou vários dias pensando, elaborando, desenhava de um lado, fazia um brainstorming, a gente fazia reuniões entre nós para tentar chegar num resultado desejado, com todas as necessidades que a gente tinha para que ele cumprisse no final desse projeto. Então a gente foi desenvolvendo, projetando cada um deles, e aí foi eliminando aqueles que a gente achava que não funcionava, até chegar em duas alternativas que a gente achou que deveria apresentar aqui para vocês. A primeira alternativa é essa aqui, que já está aplicada no Motion Mini. Ela foi pensada para que o motor fique dentro da água, assim a gente consegue ter uma boa refrigeração no motor. E claro, ela precisa ter uma boa carcaça que não vai permitir que a água entre dentro dela. Então, dentro desses componentes, ela vai ter que ter O-rings, retentores, que não permitem nada de entrar água nesse motor. A carcaça dela a gente pensou também em fazer em alumínio, para manter o material mais próximo possível do bote que vai estar em contato. E para fazer isso daí em alumínio, a gente pensou que ele seria usinado. Então eu pegaria um tarugo de alumínio e aí usinaria esse projeto que a gente fez em 3D, uma máquina CNC de usinagem. É claro que isso tem um custo mais alto do que outras formas de desenvolvimento. Os pontos positivos desse sistema é que, como o motor fica dentro d'água, ele tem uma refrigeração melhor. O eixo é direto conectado na hélice, então você não tem muita perda de eficiência através do atrito de peças móveis. Então, como é o eixo direto ligado na hélice, isso diminui bastante. Como ele tem menos peças, ele é direto conectado no eixo, também outro ponto positivo é o peso, que ele ficaria mais leve. Na parte superior do motor, você não vai ter praticamente nada. Tudo vai estar concentrado lá embaixo e ficaria um pouco mais fácil de manusear ele. E é claro, como fica tudo concentrado lá embaixo, eles ficariam um design mais minimalista. Já os pontos negativos é que pode haver alguma falha com o tempo de uso e acabar entrando água nesses retentores, apesar de a gente ter pensado em colocar 2 retentores, caso o primeiro falhe, o segundo ainda funcione, e aí de tempos em tempos você faz essa manutenção trocando esses retentores. Outra coisa negativa é que essa usinagem dessa peça como um todo pode levar um tempo e, é claro, isso tem um custo mais elevado. Você vai pegar um tarugo grande e retirar todo o material que tem dentro para deixar só a casquinha dessa caixa que vai ficar o motor lá dentro. Então você tem um grande desperdício de material. Outro ponto negativo é que, como o motor fica lá embaixo, ele cria um volume maior antes da hélice, o que pode gerar uma certa turbulência na própria hélice. E isso também pode afetar a eficiência do motor. Já na nossa segunda opção, o motor fica acima da água, ele vai ficar na parte superior, vai ter um eixo vertical e uma rabeta lá embaixo com a hélice. Para conectar esse eixo com o motor que vai ficar lá em cima, a gente vai desenvolver um encaixe que não é nada muito complexo e depois vai precisar fazer uma capa de proteção para o motor, para todo esse esquema ficar protegido das intempéries. Mas ele não vai precisar ser impermeável ou totalmente impermeável, vai precisar ter uma proteção para chuva e sol, mas a ideia dele não é ficar submerso, então ele não vai precisar ser vedado. A vedação vai acontecer
mais lá para baixo e não vai alcançar a parte de cima. Isso simplificaria o nosso sistema. O ponto negativo desse sistema é que ele vai ter mais peças nesse eixo até chegar lá embaixo na hélice, então ele pode ter um pouco de perda de eficiência e ter um pouquinho mais de manutenção também. Pelo fato dele também ter mais peças, vai acabar ficando um pouco mais pesado do que a nossa opção anterior, mas o lado positivo é que a gente já consegue encontrar a rabeta vertical para encomendar no mercado. Isso nos agilizaria muito o processo e, além disso, essa hélice também não vai ter o motor na frente dela, o que vai gerar menos turbulência. E para finalizar, o peso desse sistema todo vai ficar melhor distribuído. Em vez de ser todo lá embaixo, ele vai ter o motor em cima, a hélice embaixo e ainda um eixo no meio do sistema, então vai ficar mais balanceado. Além disso, é claro, o nosso motor não vai ficar dentro d'água. Pode ser que ele tenha um pouco mais de dificuldade para refrigerar, já que ele não vai estar rodeado de algo fresquinho ali para ele, mas em compensação a gente não corre o risco de infiltração de água por qualquer problema nos retentores ou nos O-rings, então isso pode ser uma vantagem também. Tá, mas e que motor é esse aqui que a gente está planejando utilizar? Isso foi uma das primeiras coisas que a gente precisou definir no projeto, porque é um material que não é tão fácil de encontrar no mercado e tem especificações bem diretas com o resultado que a gente quer chegar. Então a primeira coisa que a gente fez foi definir ele e a gente está aqui com os dois motores que a gente vai utilizar. Eles estão aqui nas nossas mãos. Foi o primeiro que a gente adquiriu para não ter problema de faltar no mercado ou comprar um e não ter o outro. Então a gente primeiro definiu isso e aí desenvolveu o resto ao redor deles. Esses motores são motores de 24 volts com 300 watts de potência e a rotação máxima desse motor é 2.700, 3.000 RPMs. A gente optou por motores de 24 volts ao invés de motores de 12 volts por alguns motivos. O principal deles é que ele gera mais torque, ele gera um torque maior que o 12 volts e isso vai nos ajudar muito. Tendo mais torque, a embarcação tem mais manobrabilidade, principalmente no momento de sair da inércia. Pela nossa experiência com os motores 12 volts, ele demorava um pouco mais para responder. A nossa ideia é que com os 24 volts ele consiga responder um pouco melhor. Outro motivo de também utilizar ele em 24 volts é que a amperagem utilizada ele vai ser mais baixo, o que acarreta em você utilizar fios mais finos e que pode gerar menos aquecimento no sistema. Isso facilita muito, deixa o sistema mais leve e mais seguro também. Esse motor é um motor escovado, ele é bem robusto, dá pra ver pela construção dele, então a gente espera que ele funcione muito bem e dure bastante tempo. Mas peraí, toda a questão não era fazer com que o sistema de motorização do bote funcionasse com essa pecinha? Afinal, onde é que ela entra no nosso sistema? Essa peça aqui é uma ponte H e é ela que determina para o motor qual a velocidade e qual o sentido que ele deve rodar. Só que a gente tem que passar essas informações para essa placa e o que passa as informações é um microcontrolador que a gente vai utilizar e não só dizer para o motor o que ele deve fazer, mas também com esse microcontrolador a gente pode explorar muitas coisas no bote, fazer vários experimentos e quem sabe a gente pode transformar o Motion Mini em uma embarcação inteligente. Tendo dois motores, você acaba abrindo um leque de possibilidades que você não tinha com um motor só. A manobrabilidade dele pode ser muito maior. Tendo um motor no centro, o raio que ele gira é muito maior. Tendo dois motores, você consegue trazer o raio dele para o final do barco, conseguindo girar ele no próprio eixo. E o melhor disso é que você não vai precisar de uma cana de leme para controlar ele. E aí você vai controlar ele através da central de comando, que está aqui, ó. Essa central de comando a gente também projetou, a gente desenhou ela. É ali onde vai estar o microprocessador que vai conversar com a ponte H, que vai mandar as informações para o motor. E a partir dali também vai estar os dois aceleradores. Com ele a gente pode controlar tanto para frente quanto para trás a velocidade dos motores. Essa central de comando que a gente desenvolveu, ela está aqui, ó, com todas as pecinhas dentro dela que precisa ser incluído no projeto. Ela foi pensada para ser impressa em 3D, porque é uma forma de você prototipar rapidamente um produto com uma fidelidade muito grande.
Atenção, apoiadores! Nós teremos cada uma dessas partes disponíveis para vocês lá no nosso mural, com um visualizador em 3D que vai permitir que vocês possam analisar elas. Então vocês podem virar por cima, por baixo, de cabeça para baixo, vocês vão poder olhar cada detalhe desse nosso projeto. Então, se você já é nosso apoiador ou quer se transformar em um, clica aqui nesse link. Seja muito bem-vindo à nossa tripulação. E aí, me diz então, qual dessas duas opções é a sua preferida? Comenta aqui embaixo. Para todo mundo que a gente fala sobre motores elétricos, as pessoas já comentam que esse é realmente o futuro da náutica, mas na verdade em outros aspectos eles já estão sendo usados há vários anos, então eles já têm ajudado as pessoas no geral. Já não é mais uma coisa sobre o futuro, essa já é a nossa realidade, por isso que a gente tem que abraçar e aprender a trabalhar com esses nossos parceiros elétricos que vieram para ajudar a gente a continuar em evolução. A gente estava muito ansioso para compartilhar com vocês esse projeto, que na verdade ele já tem meses que vem acontecendo por trás das câmeras, muito trabalho envolvido, já conversamos com várias pessoas e vai ser muito legal daqui para frente poder partir para a etapa de concretizar o que já está projetado nos computadores. Esse está sendo um enorme desafio para a gente, espero que você aceite esse desafio também e a gente se vê na semana que vem.